agora pela Luau TV, estamos chegando com mais uma edição inédita do programa Entrevistas, que todas as semanas procura trazer temas diferentes para poder te agregar de alguma maneira. Lembrando que você pode assistir essa edição e as demais pelo canal do YouTube do Entrevistas. E também as reprises durante a programação da Luau TV. A minha convidada de hoje é a produtora de biscoitos Magali Fischer. Ela que desde 2014, ou seja, já são 6 anos, que começou a enveredar para este lado e está dando muito certo. Magali, muito obrigado por ter aceito o convite. Como é que você enveredou para o lado do biscoito? Que profissão que você tinha? Você era dentista, não era? Sim, dentista, odontopediatra, me aposentei e aí resolvi ter mais uma atividade, porque a correria, né, do dia a dia e ficar inerte é complicado. Aí eu resolvi fazer biscoitos, pegar as receitas antigas da minha família, da Suíça, e adaptar para o sabor brasileiro. E como que é essa transição? Você fala assim, não, eu não quero mais paciente com cárie na minha frente, agora eu que vou fazer as cáries no paciente. Tudo começa pela boca, né? Tudo começa pela boca, foi mais ou menos por aí? Foi mais ou menos por aí. Que perfeito! Perfeito! E esse insight partiu o quê? A minha mãe faleceu. De um ócio criativo, como que foi? Minha mãe faleceu em 2012, eu voltei para Nova Friburgo. Com ela eu tinha aprendido muito da pintura sobre porcelana e fui muito acolhida pelas senhoras da igreja luterana. E com elas eu consegui traduzir, inclusive, a receita, né, para o brasileiro, né, para o português, e os ingredientes, que os antigos usavam creme de leite batido, uma manteiga mais especial, porque é sítio, né? Imagina você no interior da Suíça, a qualidade dos ingredientes. Não é possível. Levando em conta a Suíça é um país tão pequenininho, que se você esticar o braço, está na Áustria, estica o outro, está na Itália. Pois é, e a minha região é Egnar, Maçãs, no norte da Suíça. Mas, então, com essa característica, essa herança, eu fiz os biscoitos, eu comecei a produzir. E foram vários cursos, né, de massas e de pinturas, e eu mesmo resolvi achar o meu caminho. Eu mesmo produzi a logomarca, eu mesmo fiz as pinturas, e o que eu gosto mais é isso, é um prazer, é relaxante. A fórmula para chegar a uma massa ideal foi errando para poder chegar ao... Não, foram diversos... foi um laboratório. Antes de ser vendido, foram feitas diversas massas... Até chegar ao ponto ideal. Da textura, da leveza, dela ser uma superfície reta, porque a manteiga, ela dá bolhas, então não faz uma superfície correta para se pintar. Então, tudo isso teve que ser colocado em laboratório de culinária, né, para fazer. E no laboratório, você era a pessoa que avaliava, tá bom, não tá bom? Ou tinha outras pessoas também? Tinham alguns bons amigos que fizeram a atenção de sempre provarem as massas, né, o que era possível fazer. E daí foi. E a história mesmo do biscoito é muito interessante, né? Ela vem do Antigo Egito, quando as massas eram assadas 2 vezes para poder aumentar a validade, e em formatos recortados, em formatos de humanos ou de animais, e oferecidos aos deuses da época, para trazer uma boa... Foi Cleópatra quem incentivou? Não sei tanto. Né? Eu consegui ter umas pinceladas da história, né? E é o que eu estava falando antes de iniciar a entrevista,
que o professor Hamilton Werneck seria maravilhoso, porque é um professor de história e poderia ajudar na veracidade dos dados que eu pesquisei. Voltando a falar do Antigo Egito, eu fico imaginando os faraós se fartando de biscoitos, porque eram fazendo biscoito com desenho de gatos. Sim, não eram, os faraós não eram consumidos para os faraós, eram oferecidos aos deuses. Então os faraós como os podiam animais Ramsés sacrificados. não podia nem chegar perto. Como os animais eram sacrificados naquela época. Então eram oferecidos biscoitos em formatos de animais ou de seres humanos para ser... Seres humanos? Bonequinhos mesmo, humanos, para poder oferecer aos deuses. Era uma oferenda, né? Como hoje em dia os católicos fazem com velas ou para as curas, né? Que fazem a mão em cera, a perna em cera. Era mais ou menos isso. Acredito eu que fosse isso. Você, em algum momento, provou o biscoito que fala assim, tem que melhorar? Todos os momentos, todas as receitas são feitas assim. Antes de serem consumidas, tenha bons amigos que fazem a prova. Aí eles chegam sinceramente, Magali, olha, são tá bons muito amigos. bom. Está muito doce, não está bom, não está o paladar do brasileiro que gosta de mais doce. Não, está tá crocante, tudo isso, sim. Bons amigos. Você, na sua produção, você é focada só em biscoitos doces? Não. Ou você também parte para biscoitos mais finos, daqueles que você coloca na boca já desmancha, biscoitinhos mais salgados? Eu faço com o lúpulo, que inclusive é o lúpulo de Nova Friburgo, né? Ele foi muito trabalhoso porque ele é amargo. Se ele entra na forma do cozimento, ele é aquecido, ele fica muito amargo, é insuportável. E como se fosse lógina, né? Alguma coisa assim, boldo, forte, muito amargo. E aí não, biscoito amargo é um inferno, é para o sujeito bêbado mesmo. Você vai lá, come um biscoito amargo e levanta, maravilhoso. Eu consegui fazer de uma forma, eu aprendi com quem desenvolveu o Punks aqui em Nova Friburgo, foi uma Clarice Punks. Sim! Plantas, a Clarissa esteve aqui. Então, com ela eu aprendi essa forma de aquecer a flor do lúpulo, mas que ela não chegue a ficar amarga. E aí é interessante, ela ficou bonito, ficou um crocante, parece folhada a massa, com as flores em cima. Foi muito bom, teve grande aceitação. Também fiz com cerveja. Né? Biscoito de cerveja? É um método antigo das tribos germânicas. Era com mel, gengibre e cerveja. Muito bom. Alcoólico mesmo? Bem alcoólico? Não. Tá. Porque com aquecimento ele fica só o sabor da cerveja. É como o vinho. Se você vai flambar alguma coisa, né, com uma bebida, né, você fica com o aquecimento, né, do flambar, você fica com a essência da bebida e não com o álcool. É que nem uns bombons licores. Não, os bombons são de outra forma, porque ele tem Não, calma, Magali, eu só estou fazendo uma observação. Calma. O bombom de licor que come, aí acha que vai ficar bêbado, não tem nada disso. Não, o bombom ele é diferente, ele tem uma casquinha dentro, né, de um açúcar cristalizado ou de uma massa, e dentro vem o licor. Não, a cerveja utilizada na época dos deuses germânicos, das tribos germânicas, era utilizado para aumentar a validade, era o lúpulo, mas não em todas as tribos e não em todas as regiões. Pela dificuldade de reter o lúpulo, né? De conseguir, de plantar. Não era todo mundo, não era toda época, né? Por exemplo, Friburgo tem o lúpulo, mas Cachoeira de Macacu não tem. É mais ou menos essa colocação na época também. Agora, desculpe te interromper.
O biscoito de cerveja, partindo da Alemanha, a ideia surgiu na região da Bavária? Foram diversas tribos, né? Na época, a Alemanha antiga, de muitos anos atrás, na Europa muito antiga, a divisão era diferente, né? De Bavária ou de... As regiões eram diferentes. Eu não tenho a exatidão das informações para te passar, infelizmente. Eu tenho só as pinceladas que eu consegui, né, buscar. Para 2020, como que você imagina o seu trabalho na produção de biscoitos? O que você já está preparando de novidade? Eu estou pintando pássaros. Tem uma amiga vizinha que ela é fotógrafa da natureza e ela faz atenção de me fornecer as fotos dos pássaros, que é a Ana Gadini, e eu consigo reproduzir sobre o glacê do biscoito. É muito trabalhoso reproduzir? Muito, muito. Tudo é muito demorado, porque tem que fazer exige a massa, muito né? São assim, as etapas. Tem que se fazer a massa, tem que recortar a massa, assar e deixar ela um tempo para ela ter sabor. Aqui eu trouxe eles decorados, um com pintura do Bauer Malerai e o outro Posso com... ver? É seu. Muito obrigado. É sabor de amêndoa, com a essência Adoro. importada e a farinha de amêndoa. Então, Olha eles isso. ficaram 30 dias mais ou menos para pegar o sabor. Depois, feito o glacê de uma cor base, 24 horas para secar normalmente. Depois, a pintura sobre isso, com mais detalhes. Magali, deixa eu mostrar para os telespectadores, não sei se com plástico. Você pode tirar. Pode tirar? Pode. Está preso no... Tá preso no durex? Está preso no isopor, para não cair. Olha só. Que é muito bonito. Olha só. Também não... Deixa eu virar mais um pouquinho, para não cair. Olha, que beleza. Muito bonito. Uma rosa vermelha, que eu adoro. Essa é a pintura Bauer Malerai. É o campestre o camponês da pintura alemã. Magali, vamos parar um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo comercial e depois tem mais Magali Fischer para falar do trabalho dela na produção de biscoitos. Já viu como que é o negócio aqui, né? Voltamos já já.